meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula, né? Iniciando mais uma semana e nessa semana nós daremos início também ao nosso segundo banco de questões, certo? Diferente do primeiro banco que nós realizamos, nesse aqui vão abranger todas as disciplinas. Daí, além de português, matemática, ciências, história e geografia, também terão questões de artes, cidadania moral e ética, empreendedorismo, inglês, espanhol e educação física. Estão preparados? Vamos começar com as nossas questões de português, tudo bem? Na número 1, ele pede para vocês identificarem a escrita correta das palavras. O que isso quer dizer? Vocês vão colocar se as palavras são escritas com a letra O ou com a letra U. Para você fazer essa identificação, basta você repetir essa palavra. Por exemplo, cachorro. Quando eu pronuncio a palavra cachorro, eu estou pronunciando a letra O ou a letra U. Daí vocês vão identificar qual é a pronúncia para poder responder a questão, certo? Daí vocês vão prestar atenção nessa pronúncia para identificar se é com a letrinha O ou se é com a letrinha U, tudo bem? E aí vocês vão fazer esse mesmo exercício para responder as demais questões da número 1, as demais palavras, da número 1, tudo bem? A número 1 tá super tranquila. Esse conteúdo da número 1 também tem disponível no livro didático de vocês de língua portuguesa na página 17, tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar consultando as questões que nós já respondemos nessa página do livro, certo? Vamos agora para a número 2. Na número 2, ele pede para vocês identificarem as informações de um anúncio. Vou colocar aqui a foto desse anúncio para que nós possamos estar analisando juntos. Nós temos aqui um anúncio, tá, da Nestlé, do Leite Moça, que diz o seguinte: porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça, fazendo maravilhas desde 1921, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é observar aí, para responder a letra A, quem é o público interessado nesse produto, quem é que vai querer comprá-lo. Na letra B, qual produto é oferecido? Então, você vai escrever o que é que está sendo vendido. E dando continuidade aí, respondendo a quantos anos ele é ofertado. Então, você vai escrever aí desde quando ele vem sendo vendido. Tá? Essa informação também tem no anúncio. E na letra C, vocês vão colocar aí qual palavra do anúncio pode ser lida de duas formas diferentes, tá? Essa aqui é uma palavra que ela tem um duplo sentido, certo? Tanto quanto o nome do produto, então você pode utilizá-la para o nome do produto, como também em outra ocasião, certo? Esse anúncio ele foi baseado na frase: por trás de todo homem existe sempre uma grande mulher. Então, nós tivemos a substituição da mulher pela moça, tá? Então, segue essa dica que você vai conseguir responder aí tranquila número 2. Para responder a número 3, vocês vão precisar primeiro separar os parágrafos. Então, vamos relembrar. O parágrafo de um texto é o conjunto das linhas, certo? Sempre que eu coloco um ponto e desço para a linha seguinte, eu estou fazendo um parágrafo. Vou mostrar um exemplo. Aí aqui eu tenho um textinho, tá? Que é do próprio livro que nós já trabalhamos, A Menina do Nariz em Pé. E aí eu coloquei aqui, né? Claudinha foi morar na Rua das Palmeiras naquela semana e logo procurou se tornar amiguinha da criançada. Com as meninas foi fácil, mas com os meninos... Como eu falei com vocês, a primeira coisa que vocês têm que fazer é contar os parágrafos, tá? Lembrando que o conjunto de linhas é o que forma o parágrafo. Então, depois da criançada aqui eu tenho um ponto, tá? Ele tá bem pequenininho aqui no cantinho. Quando eu venho para a linha de baixo, se vocês perceberem, ela não continua na mesma reta. Ela dá um espacinho, tá vendo no início? Assim como no Claudinha. Isso quer dizer que eu estou iniciando um novo parágrafo. Então, do meu Claudinha até esse se tornar amiguinha, é um parágrafo, tá? E com as meninas foi fácil, mas com os meninos não,
já é um segundo parágrafo. Então, quantos parágrafos eu tenho aqui? 2, certo? Dessa forma, você já tem aí a resposta da letra A. Na letra B e na letra C, ele começa a perguntar sobre algumas coisas dos parágrafos. Então, você vai ler o parágrafo e vai ver em qual deles tem aquela informação. Por exemplo, na letra B, ele pergunta em qual parágrafo se passa a história. Conta onde se passa a história. Daí você vai colocar se é no segundo parágrafo, se é no quarto parágrafo, tudo bem? Então, vocês vão fazer a análise desses parágrafos, tá? Então, primeiro você vem enumerando os parágrafos, como eu mostrei no videozinho anterior, e depois é só responder. Na número 4, ele pede para vocês acentuarem as palavras da forma correta e também para separarem as sílabas, certo? Então, vamos relembrar a explicação. Quando que eu uso acento agudo e quando que eu uso acento circunflexo? Então, o acento agudo é utilizado nas vogais, certo? Apenas quando elas possuem o som aberto. Por exemplo, A, E, I, O, U. Percebam que o som está mais aberto. Agora eu vou trazer para vocês exemplos de palavras com essas acentuações. Água, época, índio, óbvio e útil. Enquanto nós podemos utilizar o acento agudo em todas as vogais, o acento circunflexo só pode ser utilizado em 3 delas. São nessas aqui. Suas pronúncias são mais fechadas. Por exemplo, você sente a vibração vocal um pouquinho mais forte, ficando an, e, o. Mais uma vez. An, e, o. Agora eu vou estar exemplificando também com palavras em cada uma dessas situações. Âmago, você, vovô. Âmago, você, vovô. Agudo quer dizer ponteagudo, sinal de que ele possui uma ponta, então ele é um som aberto. Observem a sílaba, a palavra é aberto. Então, por isso que ele tem a diquinha aqui que está na própria estrutura. No caso do circunflexo já é diferente, observe. O circunflexo, nós utilizamos, né, algumas pessoas chamam ele de chapeuzinho. Por quê? Ele tem o formato de um chapeuzinho, vocês estão vendo? Ele é fechadinho. Circunflexo quer dizer dobrado, arqueado ou encurvado. Então, quando você pronuncia a vogal com um acento circunflexo, você imagina que o som dela está preso dentro do chapeuzinho. Por isso que é fechado, ok? Aqui eu tenho a palavra açúcar. A primeira coisa que eu vou fazer é acentuar essa palavra. Açúcar. A minha sílaba tônica, a minha sílaba mais forte é o su. Esse su, eu utilizo qual acento, agudo ou circunflexo? Vamos lembrar lá da regrinha. O meu acento agudo eu utilizo em todas as vogais. O circunflexo eu só utilizo nas vogais A, O e E, certo? Se eu não utilizo acento circunflexo na vogal U, então, obviamente, o acento que eu vou estar utilizando aqui é o acento agudo, ficando açúcar com acento agudo. Depois que eu já acentuei minha palavra, agora eu vou fazer a separação silábica, tudo bem? Então, vamos comigo. Então, ele ficaria dessa forma. Açúcar, tudo bem? E aí, vocês vão estar fazendo isso com todas as palavrinhas da número 4. Na número 5, ele pede para vocês relacionarem a explicação correta. Quando que eu utilizo acento agudo e quando que eu utilizo acento circunflexo? Daí, é só relembrar da mesma regra que eu acabei de explicar para vocês. O acento agudo, ele possui um som aberto e eu posso utilizar ele em todas as vogais. O meu acento circunflexo não.
Além de ele possuir um som fechado, como se o som da letrinha estivesse preso dentro da minha casinha, ele só é utilizado em 3 vogais. Então, você vai utilizar essa minha explicação agora para responder. Bom, como vocês puderam ver, esse nosso banco de questões está bem resumido, são poucas questões mesmo, só para nós aí revisarmos o conteúdo que nós já estudamos nessa quinzena, e na verdade nessas 3 semanas que nós ficamos sem as aulas presenciais, tudo bem? Então são só essas 5 questões, espero que vocês consigam responder, espero que eu tenha conseguido explicar bem no vídeo para que vocês não tenham dúvidas, mas caso vocês tenham, podem estar entrando em contato comigo, tudo bem? Por hoje é só. Daqui a pouquinho eu estarei de volta para nossa aula de produção textual. Então, um beijo e até logo. Tchau, tchau.